Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hermes Marques Vasconcelos Soares, sou engenheiro civil. Aqui está meu currículo. Eu sou formado em engenharia civil na Univale, tenho cursos de pós-graduação na UFMG e na USP, lecionei durante 18 anos na Univale as matérias relacionadas a estruturas e onde o fator principal nessas matérias são as ciências físicas e matemáticas e químicas. Então, tenho uma longa experiência sobre isso aí. E já venho construindo edificações, além de lecionar, eu também fui para as obras, onde eu construo há 35 anos, feito muitas edificações em Governador Valadares. Então, agora, vamos olhar esse desenho que eu fiz aqui, esse slide, né? Nesse slide que nós estamos vendo aqui, aquecimento global é um assunto que é muito comentado no mundo todo há vários anos. E perceba aqui, eu fiz esse desenho aqui, que está Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, aqui São Paulo, cidade de São Paulo. Percebam aqui, Belo Horizonte tem 4 meses de alta intensidade solar. São Paulo tem 3. Por quê? Vocês sabem por que tem 3 meses de alta intensidade solar em São Paulo? E obviamente Curitiba, Porto Alegre, Buenos Aires, Nova York, Toronto. Então nós vamos explicar isso aqui, vamos explicar isso aqui, muitos outros aspectos que influenciam no clima. Então eu vou trazer muitas novidades aqui durante a nossa apresentação. Aqui, obviamente que o clima está muito presente nessa questão da pandemia do coronavírus. Óbvio que o clima faz muita diferença na saúde dos seres humanos. Então, conhecendo o clima melhor, obviamente nós vamos poder entender também as possibilidades maiores de desenvolvermos doenças, de pegarmos esse contágio desse coronavírus, que nós estamos num momento muito crucial sobre isso. Nós estamos todos confinados e é um problema muito sério. E é muito importante que a gente entenda sobre o clima da nossa cidade. Então, o que eu vou fazer aqui de algumas cidades aqui, você em qualquer lugar do planeta, você poderá fazer a similaridade com essas indicações que eu vou fazer aqui. Então, veja aqui, o que influencia o clima? A primeira coisa que nós vamos analisar aqui, o que influencia o clima? Latitude, se nós olharmos aqui o globo, latitude, tem o Equador, tem o Trópico de Câncer, tem o Trópico de Capricórnio. Então, latitude são linhas paralelas ao Equador. Isso diz respeito à latitude. A cada 150 metros a mais de altitude que a cidade tem, ela diminui 1 grau Celsius na temperatura dessa cidade. Então, tem uma cidade que tá na beira do mar, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo está a 800 metros. Então, São Paulo são quase 6 graus Celsius a menos do que no Rio de Janeiro. Belo Horizonte está a 800 metros, também a mesma referência. Então, outra coisa é a radiação solar. A radiação solar é uma influência tremenda no clima. Então, nós vamos explicar a influência da continentalidade e da maritimidade no clima também. Vamos ver para frente aqui. Então, vou procurar aqui colocar de uma forma objetiva, mas que todas as pessoas de qualquer nível de entendimento possam compreender. Esse é o meu objetivo aqui. Então, aqui eu falei com vocês que a altitude ela influencia muito no clima. Então vocês podem ver aqui relevos no Brasil, relevos aqui nos Estados Unidos, relevos aqui perto de Boston, Nova York, relevos aqui mais no sul da África, relevos aqui na China, na Rússia, na Europa toda, no Brasil mais aqui para o lado de Minas Gerais, São Paulo, aqui na Amazônia tem pouco relevo, aqui tudo é Cordilheira dos Andes, que é alta, muito alta aqui nesse local. Aqui tem a Antártica também é formada de muita terra, tem bloco de rocha aqui, e aqui tem 3.600 metros de altitude. Aqui no Polo Norte, as geleiras ficam diretamente em cima do mar. As geleiras aqui estão diretamente em cima da montanha. Então, olha o clima. O que o clima influencia? A influência no corpo humano. Quem é que vai tratar disso aí? Quem vai tratar são os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, toda essa cadeia da área de saúde. Influência na habitação. São profissionais na área da construção, engenheiros, pedreiros, arquitetos. O clima também influencia na agropecuária. Na agropecuária e muitos outros derivados. E óbvio que tem, e aqui profissionais do campo.
o clima influencia em outras áreas também. Então, principalmente nessas três aqui, são três campos fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Então, é muito importante nós entendermos o clima. Então, vou trazer aqui novidades para todos nós. Essa aqui é a cidade que eu habito. É a cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela tem 4 meses de alta intensidade solar, só que de um aspecto muito diferente de Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, algumas cidades do México, que tem também 4 meses de alta intensidade solar. Ela tem um aspecto diferente, porque ela é uma cidade baixa, está a 150 metros de altitude. Cidade do México está a 3.600, Belo Horizonte está a 800, São Paulo está a 800. E ela é uma cidade que está na continentalidade, ela não está na maritimidade. Quem está na maritimidade é Vitória, Recife, Rio de Janeiro, são cidades próximas ao mar, e o mar influencia muito no clima. Então aqui é a cidade de Governador Valadares, onde eu tenho autoridade de poder falar, porque essa cidade tem 4 meses de alta intensidade solar. Eu vou explicar aqui por que ela tem 4 meses, Valadares, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, por causa da latitude. Entendeu? Mas eu vou explicar isso aqui. Então, nessa cidade aqui, eu sou engenheiro civil, eu fiz 20% dos prédios altos dessa cidade. Então, eu sei o quanto que o clima influenciou durante essa vida toda que eu tenho aqui de construção. Ninguém no planeta tem um laboratório vivo igual esse que eu tenho, onde há uma influência direta do clima, que essa cidade de Governador Valadares é uma cidade única no planeta que tem essa quantidade de prédios. Tem cidade aqui próximo de Valadares, mas não tem essa quantidade de prédios que tem em Valadares. Então eu sou muito solicitado para corrigir problemas em obra por causa do clima. Eu já vi paredes explodir, já salvei prédio de cair por causa do clima. Então, ao longo da nossa palestra, eu vou explicar isso aqui também. Então, olha a cidade de Valadares. Eu construí vários prédios. Aqui um hotel que eu fiz aqui em Valadares, aqui um prédio que eu fiz maravilhoso aqui em Governador Valadares, apartamento de 200 metros quadrados. Aqui o prédio mais alto da cidade, apartamento de 1 por andar. Então tem tantos outros prédios que eu fiz. Aqui a cidade de Valadares não tem uma cidade nessa região com clima, com altitude de Valadares, 150 metros acima do nível do mar. Então tem muitos prédios aqui, tem outros prédios para cá, tem mais prédios para lá. Então não existe cidade no planeta com o clima que tem a cidade de Valadares, tá vendo? Mais prédios, né? Aqui, então, vamos começar o estudo. Vejam vocês, para começar a entender do clima, nós temos que saber o posicionamento do Sol. Como que o Sol caminha no nosso planeta. O nosso planeta é que gira, o Sol fica parado, ele é que gira. Ele gira no sentido leste, ele gira para o leste, ele não gira ao contrário, ele gira para o leste e o Sol fica parado. Então aqui vai acontecendo as estações. Por exemplo, 21 de março, é a época próxima que nós estamos aqui, ele está lá no Equador. Então aqui 21 de março. 22 de junho, ele já está lá no Trópico de Câncer, já vai esquentando lá os Estados Unidos. O calor está saindo da gente aqui e está indo para os Estados Unidos. 23 de setembro ele volta no Equador. Depois em dezembro ele vem para aqui, para o sul do planeta, aqui para São Paulo. Ele vai estar lá no Trópico de Capricórnio, vai estar a pino lá em São Paulo. Então, vamos explicar isso aqui mais. Veja que eu fotografei dentro do meu apartamento todos os meses do ano, o posicionamento do Sol. Então, às vezes você mora numa casa que você não tem essa visão do nascer do Sol. Então, da minha casa lá, eu tenho essa visão do nascer do Sol. Então, eu fiz várias fotografias, caminhar do Sol ao nascer. Então, vejam vocês, dia 2 de fevereiro, já está nascendo um pouquinho para a esquerda, já em março já está bem para a esquerda, já está caminhando para o Equador. Aqui, 2 de abril, julho, agosto, está voltando. Setembro aqui, dia 23 de setembro, foi o dia que já voltou para o Equador. Vai começar o verão aqui no sul do planeta. Começou a primavera, né? E quando chegar aqui, 3 de outubro está vindo, a 6 de novembro, aqui 24 já é o verão mesmo aqui para nós, 24. Então aí acaba a rodízio do ano. Aí só para ver de novo as mesmas imagens, vai passando mês a mês, você vai vendo o caminhar do coisa aí. Agora aqui é um
Veja vocês que o globo terrestre, ele é que gira para o leste, tá vendo? O Sol está parado. Veja o reflexo. Aqui o Sol, aqui, pelo que eu estou percebendo aqui, o Sol está no Trópico de Câncer. Ele está iluminando mais o norte do planeta. Aqui vai ser o nosso inverno. Entendeu? Olha aqui, nosso Polo Sul aqui, o Polo Sul, ele vai estar vários meses sem luz. E o Polo Norte vai ficar vários meses com dia. Então é muito importante vocês perceberem isso, que na linha a linha do Equador está aqui. O Sol está aqui. Aqui é o Trópico de Câncer. Aqui é a linha do Equador, aqui é o Trópico de Capricórnio. O Sol só fica nesse aspecto. Mas quando ele sobe, ele aumenta a área de luminosidade para lá. Por isso os dias, quanto mais alta a latitude, lá nos Estados Unidos, no Canadá, ou quando for no verão, ao contrário aqui. Então, vejam vocês, aqui é o Trópico de Capricórnio, aqui é o Equador, aqui é o Trópico de Câncer. Veja, você está equilibrado da noite a dia. Está equilibrado da noite a dia. Agora ele vai subir 6 meses de dia aqui no Polo Norte, aqui, ó. E está esquentando lá nos Estados Unidos. Tá? Mas nunca pega a pina aqui no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, nunca pega. No Canadá não pega a pina, só pega o Sol inclinado. Então agora nós vamos falar aqui desse posicionamento do Sol ainda. Vejam vocês, isso aqui, eu gravei isso aqui, onde eu fui fotografando na tela vários momentos aqui do movimento do Sol. Então veja que o Sol está no Equador. Vejam vocês essa curva que ele faz aqui, tá vendo? Essa curva. Então agora no Polo Sul tem vários dias, né, que não tem, só tem dia. Veja como é que é a curva de reflexão do Sol. Olha a curva. Então os dias no sul do planeta são maiores aqui na Argentina, no Chile. Os dias podem chegar a 15, 16 horas. E o dia está menor lá no norte do planeta. Se nós olharmos aqui ele ainda está no sudeste, né? Vamos ver aqui. Aqui está no Equador. Observe, quando ele está no Equador, olha como que o dia e a noite é praticamente igual. Quando ele está no Equador. Olha aqui, quando ele está clareando aqui. Aqui está vendo que lá a noite era igual. Aqui nós estamos vendo que o dia é igual. Praticamente é igual. No norte, no sul e no norte do planeta. Mas aqui ele está tendendo a clarear mais o sul do planeta. Ele está um pouquinho abaixo da linha do Equador. Esse aqui, vejam vocês, agora aqui já está clareando, já passou da linha do Equador, olha como já está aumentando o dia nos Estados Unidos. É muito importante saber disso, olha como o dia nos Estados Unidos é mais longo. Agora em março, o dia nos Estados Unidos, que estão saindo do inverno, já são 13 horas. Mas a tendência é aumentar esse dia para 14 horas, 15 horas no dia. Isso tem uma influência tremenda na vida das pessoas. Vamos comentar. Então, agora vamos entender isso aqui. Por que Belo Horizonte, Governador Valadares, tem 4 meses de alta intensidade solar? Entenda isso aqui. Governador Valadares, Belo Horizonte. O Sol pega pino aqui nesse instante. Entendeu? O Sol pega pino. Por que o Sol pega pino? O Sol pega pino no intertrópico, como eu já havia dito. Então, vamos acompanhar esse mapa aqui. Olha o mapa que eu fiz aqui, está bem didático esse mapa. Olha lá, o Sol, isso é um percurso aparente do Sol. Quem está rodando é a Terra, não é o Sol. Então, o Sol vai passando. Para o Sol poder descer, poder apresentar um aspecto aqui que mudou de posição, no mínimo 5 dias. Quando o Sol estiver aqui, ele começou a esquentar aqui Belo Horizonte e Governador Valadares. Vejam vocês. Ele está 1 mês e meio de distância, o centro dele, ele está pino aqui, mas já começou a esquentar Valadares. Isso é uma coisa que eu determinei pelo meu sentir do clima aqui na minha cidade. Foi um aspecto que eu fiz. Estou dizendo que isso tem precisão, mas para mim é um aspecto de 1 mês e meio de muito calor. Quando o Sol está distante da minha cidade, 1 mês e meio, já começa a pelar aqui. Eu moro em Governador Valadares, nós temos aqui 4 meses de alta intensidade solar. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos 2 meses de um clima agradável, que é março e setembro e outubro. Agora nós temos 6 meses de um clima mais agradável do mundo.
que é abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. É um clima maravilhoso, é um clima que você pode sair todo dia, no inverno, você vai para qualquer lugar, não tem grandes concentrações de neve, né, quando é inverno lá nos Estados Unidos. Ou seja, aqui nós temos 2 meses de um sol causticante, um sol bravo, que é 15 de dezembro até 15 de fevereiro. A data pior desse sol aqui, principalmente na cidade de Governador Valadares. Mais do que em Belo Horizonte, mais do que em São Paulo. É muito pior. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é um clima muito pesado aqui na nossa cidade. Mas a cidade tem aspectos fantásticos. Para mim, é uma das melhores cidades para poder habitar. Vou mostrar muito mais detalhes aqui ao longo da nossa palestra sobre isso. Então vejam vocês como é o clima. Então, chegou aqui em Belo Horizonte, aqui está Pino, estava Pino, agora está Pino em São Paulo. Então, de Belo Horizonte até São Paulo, ele gastou 15 dias. Agora ele vai gastar 15 dias para voltar para Pino, em Belo Horizonte, Governador Valadares. Aí gasta 1 mês e meio para sair. Se nós voltarmos aqui 1 mês e meio para chegar aqui, 15 dias, aí 2 meses, 15 dias para voltar Belo Horizonte, Governador Valadares, 2 meses e meio, por isso tem 4 meses. Agora, se nós formos ver aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, 3 meses de alta intensidade solar, 3 meses. Veja vocês aqui. Então ele está lá no Equador, ele caminhou, veio aqui para mais ou menos aqui no sul da Bahia, aí está 1 mês e meio de São Paulo. Aí começa a esquentar São Paulo, 1 mês e meio. Aí ele veio aqui para São Paulo, chegou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, aqui, ó, a Pino em São Paulo, a Pino no Rio de Janeiro, e ele começa a esquentar o sul do planeta também, já tá abrindo iluminação para aqui tudo, até o Polo Sul aqui. Veja vocês. Mas quem está aqui no sul do planeta, aqui, quem está aqui na Argentina, aqui, o Sol, como ele passa aqui ele está inclinado. Então o clima fica bem ameno para quem está no sul do planeta. Por isso que as pessoas que moram aqui no sul querem comprar um apartamento voltado para o norte do planeta. Então, aí o Sol estava aqui, ele gastou 1 mês e meio para chegar aqui, gasta 1 mês e meio para sair de São Paulo. Então são 3 meses de alta intensidade solar em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você pode ver aí Curitiba, Porto Alegre, tudo 3 meses, Buenos Aires. E é o mesmo raciocínio, a mesma similaridade lá pelo lado da Europa. Está no trópico de Câncer. Aqui o Equador, aqui é o Brasil, onde eu fiz aquela simulação lá para vocês perceberem o negócio das datas. Tem uma cidade que é chamada Valdívia, e tem uma cidade uma cidade grande, Nova York, né? E Valdívia é uma cidade pequena, latitude 40, praticamente de 40 a 40. No trópico de Capricórnio é 23, no trópico de Câncer 23, trópico de Capricórnio 23 também, né? Então, isso aqui é a latitude. Aqui é 0. Se você for olhar o globo, veja o globo aqui. Aqui é 0. Daqui até aqui tem 90 graus. Então, para chegar no trópico de Câncer no norte do planeta é só 23 graus. Então, tem muita área aqui para cima. A mesma coisa para baixo. Para chegar no trópico de Câncer aqui, que está aqui em São Paulo, está mais ou menos aqui em São Paulo, são 23 graus. Tem mais 70 e tantos graus para chegar lá no sul do planeta. Então, isso é latitude. Cada paralelo é latitude. A latitude tem a ver muito com esse caminhar do Sol, esse caminhar aparente do Sol. A longitude, ela é definida por isso aqui. Aqui tem a linha de Greenwich, que é feita lá em Londres. Aí a longitude marca para cá e marca para lá os graus. Mas a longitude vai influenciar no fuso horário. Vocês podem assistir muitos filmes aí no YouTube sobre cartografia, vocês vão ter um entendimento melhor sobre isso. Então, guarda aqui Valdívia, guarda aqui Nova York, que eu vou falar isso depois. Essa aqui é a cidade de Valadares, onde tem muito prédio, igual eu falei para vocês. Esse dia aqui foi um dia até ameno, tem nuvens, a temperatura está até amena aqui. Né? Isso é no mês de março, está tranquilo. Aqui uma cidade, a mesma cidade, muitas edificações da cidade. Agora aqui, eu vou mostrar para vocês por que
que essa cidade, Governador Valadares, ela é a única no planeta. E eu, como eu já disse lá para trás, eu construí 20% dos prédios altos dessa cidade. Então não existe uma cidade no planeta com essa quantidade de prédios. Tem cidades vizinhas aqui de Governador Valadares, que tem o mesmo clima, mas não tem essa quantidade de prédios. Então vejam vocês aqui. Isso aqui é o norte de 19, é o paralelo à linha do Equador, norte de 19, aqui está a cidade do México. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vejam vocês que isso aqui tudo é altitude. Tudo é muito alto. Então, está aqui a ilha de Cuba, aqui é o Oceano Atlântico, aí nós chegamos aqui no norte de 19, no norte da África. Norte da África, não tem nenhuma cidade aqui. Olha para vocês verem. Aqui já é na Índia. Todas essas cidades aqui são todas cidades pequenininhas, não existe cidade grande aqui, nesse norte aqui. Tá vendo? Não existe nada, ó. Então aqui tudo é Oceano Pacífico. Chegou na cidade do México, aqui tem 2.400 metros de altitude, cidade do México. Mesmo assim está muito banhada pela maritimidade. É igual a ilha de Cuba. A ilha de Cuba também tem muita influência do mar que regula o clima que faz ele ficar mais ameno do que aqui em Governador Valadares. E tem uma outra questão ainda que reduz o clima da cidade que eu vou mostrar mais para frente. Então vejam vocês. Agora estou aqui no sul. Olha o paralelo. Sul 19. Veja que Minas Gerais, aqui está Vitória, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia. Só que o Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, eles têm uma altitude grande. Uberaba e Uberlândia é 600 metros de altitude, Belo Horizonte 800 metros. Você vem aqui em Campo Grande, aqui, já tem altitude de 300 metros. Tem uma outra formação de clima em Campo Grande, seria uma cidade grande também, com muitas construções. Então, continuando o vídeo, vejam vocês. Chegou aqui na África, tudo deserto na África. Deserto aqui, vamos ver o sol, olha aqui. Olha aqui na Austrália, tudo deserto na Austrália. Vai o Oceano Pacífico, chegou no Chile de novo. No nosso sul 19. Então, não existe uma cidade, nem lá no norte, nem no sul do planeta, nem no norte do planeta, nem no sul do planeta, não existe uma cidade igual ao Governador Valadares, na mesma latitude, o que influencia o clima é a latitude e a altitude, como nós vimos lá, de maritimidade e continentalidade. Então agora nós vamos ver aqui outro aspecto aqui. Vejam vocês, hoje fala-se muito de aquecimento global, que o clima aumentou demais. Mas vejam vocês, com a evolução, formou-se ilhas de calor. O termo que está sendo usado é ilhas de calor. Aqui seria no meio onde não tem ilha de calor, seria um local mais tranquilo, não foi feito construções, então os edifícios interferem na circulação do vento, aumenta o calor. Asfalto e concreto absorve mais calor que a vegetação, asfalto e concreto. Isso é tremendo. Então você pega aqui, o sol começa a radiar esses elementos, o sol radia esses elementos, eles ficam irradiados. Eu moro no 7º andar de um apartamento, quando eu abro a janela, aí por volta de 6 horas, 7 horas, o que ocorre? Entra que calor para dentro, é melhor nem abrir a janela. Então, aí aumentou a temperatura, dizem que vai aumentar a temperatura até em 8 graus. Já aumentou em Belo Horizonte, eu ia lá quando eu era menino, hoje a temperatura lá, você chega lá, está à noite, 7 horas, 8 horas, isso está irradiando para cima da gente, está aquele calor tremendo. Essa irradiação que o sol radiou os elementos e ficou. Quando tirar esses calçamentos, esses asfaltos do meio da cidade, talvez elas voltem a ser melhor. A minha cidade está muito boa, que plantaram muitas árvores na cidade, dá para o pessoal circular debaixo desse sol quando ele está quente. Melhorou demais. Então, ilhas de calor, esse aqui. Vejam, olha que ilha de calor tremendo. Isso aqui é Nova York, Manhattan. Então, aqui ilha de calor. Aqui é Valdívia, é uma cidade lá no sul do Chile, que está na mesma latitude, proporcionalmente na mesma similaridade, 40 sul, Nova York 40 norte. Então, é um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Veja aqui, vou falar para vocês agora de um aspecto que eu não entendo por quê, porque isso eu não vejo, nunca na minha vida vi um tratado muito
discutido, muito abordado para quem mora no sul do planeta. A questão do perélio e afélio. Lá no norte do planeta eu já vi um estudo lá falando que isso aqui, que o calor aqui, o calor lá diminui 7 graus, 7% em relação aqui, devido a esse perélio e afélio. O que é perélio? Perélio é perto do Sol, L é Sol, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Vejam vocês aqui. Quando o Sol está perto, ele está a 147 milhões de quilômetros. Quando ele está afastado, 152 milhões de quilômetros. E vejam vocês, quando ele está afastado, olha para você ver, o trópico ele está pegando um trópico de Câncer. Então, ou seja, no verão do norte do planeta, é que ele está mais afastado. Nas minhas contas, isso diminui 2 graus em relação a quem está aqui no trópico no sul do planeta, quando o Sol está mais perto. Na minha correlação que eu fiz, lá eles falam 7%, para mim isso aumenta a temperatura aqui no sul do planeta 2 graus em relação ao que poderia ser se o Sol tivesse afastado aqui, quanto passa no nosso verão. Então é mais um fator climático que aquece mais a nossa cidade. Nossa cidade é a nossa região do sul. Poderíamos ter muito menos problema de transmissão desse coronavírus, de outras doenças de gripe, por causa desse calor que é maior aqui. Então, veja aqui, Vênus é 460 graus, está mais afastado do Sol do que Mercúrio, mas é cheio de dióxido de carbono. Olha o que aconteceu com o dióxido de carbono. O pessoal fala aquecimento global, dióxido de carbono demais, aqueceu demais, 108 milhões de distância do Sol. Terra, 15 graus a média da temperatura do Sol, da Terra. 150 milhões afastada do Sol. Júpiter, menos 150 graus. 778 milhões. Somando isso aqui, o cara tem que fazer uma soma, vai dar 165 graus de diferença aqui da Terra para Júpiter. Se fizer a correlação aqui, a cada 3,8 milhões de quilômetros, daria 1 grau a menos. Então, como a distância da Terra, quando está afastada, essa distância que dá 5 milhões de diferença, para mim isso aqui influencia quase 2 graus Celsius quando ele está próximo do sul do planeta. Quase 2 graus Celsius. Então, veja vocês, eu fiz uma pesquisa aqui, olha aqui, Nova York, a temperatura mínima registrada em Nova York foi menos 6 graus. A máxima foi de 30 graus Celsius, a máxima foi 30 graus Celsius. Periélio, a mínima lá em Valdívia foi 4,5 graus Celsius, é muito frio, né? Mas a mínima foi essa. A máxima foi 22. Por que a máxima em Valdívia foi menor do que a máxima em Nova York? É como nós falamos, ilhas de calor. Valdívia, nós vimos a cidade de Valdívia. A cidade de Valdívia não tem prédio, não tem nada, né? Está na maritimidade, está perto do mar. Nova York está perto do mar. O mar ele tempera, ele não deixa a temperatura variar mais nas cidades que são ligadas, que são praianas, vamos dizer assim, ou que estão ligadas com o mar. Por quê? Se você pegar um balde de água, colocar no sol, tem uma terra do lado aqui, uma terra batida do lado. O sol vai esquentar aquela água ali, vai esquentar aquela terra. Se você chegar lá à noite, o que vai acontecer? Essa água vai estar morna mais tempo que a terra vai esfriar mais rápido do que a água. Então, o mar que recebeu essa radiação todo dia, nós vamos ver mais para frente por que ele recebe muita radiação, ele fica mais quente e ele mantém a temperatura mais regulada nas cidades que a gente chama de maritimidade, né? Nova York Vitória Rio de Janeiro Florianópolis Recife né? Então, aqui não tem ilha de calor nessa cidade bonita de Valdívia, lá no Chile. Então, aqui, falando o pessoal fala muito aí hoje em dia de aquecimento global, aqui é uma cidade completamente poluída. Los Angeles é o ar. Los Angeles, Pequim, tem Cubatão no Brasil, tem outras cidades no Brasil muito poluídas. Realmente isso aqui faz um mal tremendo. Nosso objetivo aqui não é discutir o aquecimento global, é falar sobre o clima. Mas, óbvio que ninguém quer dióxido de carbono no seu rosto, nem monóxido de carbono, ninguém quer isso. Já melhorou demais as pessoas pensarem nisso.
as fábricas têm que emitir menos dióxido de carbono na nossa atmosfera e, obviamente, que queimadas também tem que estar preocupado com isso sim. Quem é das ciências médicas, das ciências químicas, está preocupado com os elementos nas reações químicas que eles vão fazer para poder curar as pessoas. Quem é engenheiro, igual é o meu caso, está preocupado com o peso dos elementos. Então, um átomo de ferro, a massa molecular é 55. É 3,5 vezes maior do que o átomo de oxigênio. Então, um átomo de ferro pega 3,5 vezes. Claro que não tem meio átomo de oxigênio. É só para fazer uma representação. Poderia ter colocado 2 aqui e 6 aqui. 6 ou 7, né? Poderia ter feito isso. Então, nós estamos querendo saber do peso, nós engenheiros. O que mais influencia para a gente é o peso. Né? Quando nós vamos calcular uma estrutura, a gente tem que saber o peso. Então, as ligações químicas. Aqui, quem interessa aqui mais é o pessoal das áreas químicas. Para nós, nós temos que ver isso aqui mais com peso. O pessoal da área de engenharia, que calcula os prédios, a gente precisa saber o peso do corpo humano, peso dos materiais, peso do cimento, do concreto, da parede. Então, o oxigênio representado pela fórmula O2 seria isso aqui. Na nossa atmosfera, nós temos 78 de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico, 0,003 de gás nobre. Então, nós temos muito oxigênio. Esse oxigênio aqui é na fórmula O2 e tem um nitrogênio aqui. Isso compõe a nossa atmosfera. No corpo humano, nós temos 61% de oxigênio na fórmula O. Carbono, nós temos 19% de carbono. Hidrogênio, nós temos 9%. Tem nitrogênio, 1% de cálcio e outros elementos. Tem uma quantidade boa. Olha de carbono, o que tem de carbono na gente. Então, a pessoa, você pega um tronco de árvore, o tronco de árvore tem 55% de carbono e tem muito oxigênio. Quando faz as queimadas, o que acontece? Solta dióxido de carbono, que é CO2, uma partícula de carbono e 2 de oxigênio. Ou solta monóxido de carbono, uma partícula de carbono e uma de oxigênio. Então é isso aí que acontece quando você faz essas grandes queimadas. Aí você pega uma planta de maconha, aquilo tem 70% de carbono. 70% de carbono, quando ela está seca. A tora tem 55%. A tora tem 55%. A pessoa vai fumar maconha, obviamente que é um direito dela, né? Mas aquilo vai enrijecer o fígado, o cérebro, vai piorar, vai dar confusão mental. Mas se queimasse plantações e plantações de maconha no planeta, ia até aumentar o aquecimento global aí do planeta aí, né? Agora, vamos ver essa correlação aqui. Aqui, ao nível do mar, as partículas de oxigênio, nitrogênio, elas estão bem juntinhas, porque há uma pressão muito grande em cima delas. Quando elas sobem, elas já ficam mais espaçadas. Então, elas ficam mais rarefeitas. Então, veja isso aqui. Aqui é como se fosse uma base que está aguentando todos esses oxigênios. Então, você imagina, o oxigênio está quanto mais baixo, mais ligado ele está. Isso tem muita influência no clima. Isso aqui, no corpo humano, vai dar 10 toneladas de peso em cima do corpo humano. 6,6 de pressão por centímetro quadrado no corpo. A gente nem sente por quê? Porque o corpo, os elementos dele dentro da gente já está pressionado e resiste isso aí. Então, se você mergulhar na piscina 10 metros, essa pressão já vai para 20 toneladas. O máximo que o homem conseguiu mergulhar sem equipamento foi 80 metros. Mas ele fica muito comprimido. Então, a pressão atmosférica sobre a gente são 10 toneladas em cima da cabeça da gente. Ou seja, o ar, o nitrogênio, tudo pesa. Então, aqui nós estamos aqui mergulhados aqui. Isso aqui é muito importante saber disso aqui. Por quê? Veja aqui, isso aqui, eu fiz até aqui uma montanha, aqui um rio, uma ilha. Então, quem mora aqui em Governador Valadares, ele tem os oxigênios, o nitrogênio, estão muito mais comprimidos que quem está aqui na própria cidade de Governador Valadares, que tem essa montanha. Quando a gente desce aqui, a gente sente um peso, a gente sente uma dor no ouvido. Quando a gente desce aqui 1.000 metros, que a gente desce aqui. Belo Horizonte está a 800 metros.
né? La Paz está lá 3.000 metros lá para cima. Então, lá o oxigênio é rarefeito. Quando a pessoa desce de lá para cá, ela não passa mal. Ela não passa mal. Quando ela... Mas ela não aumenta o poder físico dela, não. Mas quando nós que moramos aqui embaixo, nós vamos lá para La Paz, com altitude maior, a gente passa mal lá, falta de oxigênio. Então é muito bom morar em Governador Valadares, morar em Cidade Baixa, que tem mais oxigênio para respirar. Quando eu vou lá em Belo Horizonte, que é 800 metros de altitude, depois eu volto aqui para Valadares, eu sinto até um pouco cansado, porque eu fiquei dias lá respirando menos oxigênio. Mas só o que acontece com o oxigênio? Então, até 20.000 metros, a percentagem de oxigênio mantém-se a 21%. A composição da atmosfera, até 20.000 metros. Essa percentagem de oxigênio é 21%. Se você voltar aqui, você imagina esse sol, essa radiação solar pegando em tanta molécula aqui na baixa pressão aqui. Na alta pressão, desculpa, na alta pressão da atmosfera. Tem muito oxigênio aqui em Valadares. Vem essa radiação solar, obviamente que a sensação térmica vai ficar muito maior. Aqui em Nova York, no Rio de Janeiro, vai ficar muito maior. Então aqui o que eu falei? Então a pressão de 10 toneladas, o corpo já está todo pressionado, ele resiste a essa pressão, por isso que a gente não sente muito esse efeito. Aqui, veja você como é que a altitude faz parte até do ponto de ebulição da água. No Rio de Janeiro, ou seja, a altitude é 0, 100 graus a água ferve. Vamos pegar uma outra maior aqui, Campos do Jordão, 94 graus a água está fervendo. Já está na altitude bem alta, 1.800 metros, influencia nisso aí. Aqui que eu estava falando com vocês de maritimidade. Quando a pessoa está na beira do mar, quando as cidades estão na beira do mar, é tudo mais fresco, tudo é mais fresco, tá vendo? O mar regula mais essas temperaturas. Aqui já está mais no sul também, ajuda também. Mas nós estamos aqui em Governador Valadares, está por aqui assim, é muito seco, o clima é muito baixo, Governador Valadares. Então é muito quente por causa disso. E também tem as correntes de ar. Vejam vocês aqui. Isso aqui é corrente de ar. Valadares está exatamente nesse meio desse cruzamento aqui. Vejam vocês. Não venta muito aqui em Governador Valadares. Não venta muito. Então, isso influencia demais no clima. Demais da conta. Então aqui agora nós vamos entrar no Hamilux Gamma. O Hamilux Gamma é uma maneira de fazer uma simplificação para você poder decorar aí a questão do eletromagnetismo solar. Então, você pode estudar aí no YouTube, tem várias aulas desse Hamilux Gamma. É uma forma para decorar aí que rádio, né, micro-ondas, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Mas isso aqui, nós vamos nos focar aqui na luz. O aspecto visível pelo ser humano é só esse aspecto daqui até aqui, da luz vermelha até a luz azul. Esse aspecto visível. Aquele que tem o arco, quando aparece o arco-íris, a gente consegue ver aquilo. Por que o céu é azul? Porque a onda azul, ela é pequena e a frequência é alta. A onda vermelha é grande e a frequência é mais baixa. Então a onda azul, por ter uma frequência mais alta e uma onda mais curta, ela capta primeiro as partículas que estão na nossa atmosfera e o céu fica azul. Quando você vai ver o pôr do sol, o céu está mais alaranjado, mais avermelhado, porque até essa onda, como a onda é comprida, ela demora mais a chegar aos nossos olhos. Por isso que, nesse caso aqui, ela é mais demorada para chegar. Mas a onda vermelha, ela faz menos mal do que a onda azul. Einstein descobriu a questão da física quântica, ele colocou potássio em cima de uma placa e colocou a luz vermelha. A luz vermelha não ionizou os elétrons. Quando ele colocou a luz azul, ionizou. Aí ele descobriu a física quântica. Não é o meu objetivo aqui dar aula disso. Mas a luz azul, ela tem uma frequência alta e uma onda curta. Então ela faz um dano muito maior para o ser humano. A ultravioleta a gente nem vê. Faz um dano muito terrível. Então isso influencia muito na questão do clima e influencia muito nos aspectos da construção. Porque essa luz azul, quanto mais o sol está a pino, mais essa luz azul está deformando as coisas. Ela não traz matéria, mas ela acelera a matéria. Vocês veem que você põe água, frita até um ovo, né, em cima do asfalto. Então a luz azul, ela tem esse aspecto
Então ela vai influenciar tremendamente no clima. Veja vocês que vocês não veem abacate azul, manga azul, laranja azul, vê laranja vermelha, amarela, abacate verde, não vê nada azul. Não se faz uma tulipa azul. Quando faz, ela morre rapidinho. Então a luz azul, ela tem muito a ver com o clima. Por isso é bom conhecer esse eletromagnetismo solar. Isso influencia diretamente na construção e, obviamente, que influencia diretamente no corpo humano. Por isso você fala assim, não vamos ficar na praia de 10 horas a meio-dia, 1 hora da tarde, porque é por causa da luz ultravioleta que a gente nem percebe. Então você imagina uma pessoa arando a terra lá na Bahia, de 8 da manhã até 4 da tarde, que é uma influência muito forte, ainda mais na época do verão. É muito difícil. Hoje, com o advento aí do ar-condicionado, facilitou muito. Então é muito difícil para essa pessoa poder trabalhar na Bahia, em Minas Gerais, onde o clima é muito quente. Já em São Paulo, para o sul, já é mais fácil você trabalhar, você pegar na enxada e fazer sua plantação. Lá nos Estados Unidos é mais fácil. Lá tem calor tremendo. Lá tem época que tem aspecto de temperatura até de 50 graus. Mas não fica 2 meses, igual aqui em Governador Valadares, não. Não fica nunca 2 meses. Igual Salvador fica também um bom tempo. Não tem isso lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, colocou-se no sol uma folha branca, olha o que aconteceu. Aí tem vários lápis de cores aqui. Branco, vai indo, vermelho, vermelho e azul, preto, olha aqui para você ver. Então, temperatura está 127 graus Fahrenheit, né? Graus Fahrenheit. Aqui, ó, começou a colocar aqui, começou a esquentar, vamos partir com o negócio, começou a esquentar. Veio aqui, ó, 129 graus Fahrenheit, 54 graus Celsius. Aqui onde tem as cores quentes, ó, já está 61 graus. Onde tem as cores claras, está mais fresco. Aí o que aconteceu? Soltou tudo com calor, né? Mas o branco nem soltou nada. A cor branca ela reflete mais o calor. Aqui voltando à questão do sol a pino, que eu já falei, sol inclinado. Veja que sol a pino só pega na zona tropical, zona temperada sul, temperada norte, não, nem aqui, né? Muito menos aqui. Então o sol a pino só pega intertrópicos, só intertrópicos que pega o sol a pino. Só no intertrópicos. Aí olha aqui, uma foto de um cidadão aqui, em pleno meio-dia, sol a pino na cabeça do homem aqui, ó. Não tem nem sombra, olha a sombra, tá vendo? Sol a pino, isso é sol a pino. Você imagina você arando a terra no sol a pino meio-dia. Isso só ocorre meio-dia. Mais de trópico nosso aqui de Capricórnio, na nossa latitude 19 aqui, o sol esquenta muito de 4 da tarde, de 8 da manhã até 4 da tarde. Lá nos Estados Unidos, obviamente que esse leque vai aumentar, porque o dia é muito maior, vai aumentar. Isso até compensa. Eles estão mais afastados do sol, mas eles têm um dia... eu estava conversando com uma pessoa que mora lá em Boston e falou comigo assim, o mês mais quente é julho, início de agosto. Por quê? Porque o sol começa a chegar lá no Trópico de Câncer dia 22 de junho. Ele chegou e começa a esquentar. Quando ele está saindo, voltando para o Equador, ele está pegando lá, aí no mês de julho e já vai ser o mês mais quente lá no norte do planeta mesmo. Ele tem razão. Então aqui, olha aqui, isso aqui é o cidadão, né? Ele está olhando que meio-dia, exatamente na passagem da primavera para o verão. Exatamente na passagem da primavera para o verão, olha aqui que o cidadão está até apontando para o relógio. Olha aqui, lá em Nova York, olha as sombras. Meio-dia, na passagem da primavera para o verão. Veja vocês aqui. Olha a sombra. O sol só pega inclinado lá em Nova York. Não pega pino igual aqui na nossa região. Aqui uma tenista também, lá em Nova York, no US Open, ó. Crina. Aqui agora eu vou falar para vocês de uma situação que chama reflexo da radiação solar, albedo. Então o albedo é muito importante conhecer o albedo para poder entender de clima. Não se entende de clima se não entender de albedo. Veja vocês aqui, nuvens finas, nuvem grossa. A nuvem fina ela reflete 25% a 50% da radiação solar para o espaço. O resto passa para baixo. Nuvem grossa, 70% a 80%. Quando tem nuvem grossa, a Terra fica mais fresca. O oceano no horizonte,
ele reflete quando ele está inclinado, 6 horas da tarde, mais tarde, ou bem de manhã, ele reflete 50% a 80%. Mas no sol a pino, ele absorve quase toda a energia. Essa energia vai até 600, até 2.000 metros de profundidade. Esquenta o mar, aquilo que eu falei. Tem a areia, tem a grama, as neves finas lá. Ela reflete muito. Se você olhar aqui, ó, olha como é que a neve reflete quase tudo para o espaço. Se a Terra fosse feita só de neve, a Terra seria muito mais fresca, né? Agora o mar, olha o que o mar faz? Ele capta 93% da energia, o mar, e reflete 7%. Por isso que aqui na minha cidade eu estou fazendo os prédios agora, procurando fazê-los com cerâmicas brancas ou pintando de branco. Aqui é uma cidade também com nuvens finas, estão vendo aqui o que é nuvens finas, isso aqui é nuvens finas, isso aqui é nuvem grossa aqui. Digamos que isso aqui é lá em Londrina. Passou o dia todo radiando ali naqueles calçamentos, igual eu falei. Veio uma nuvem grossa dessa aqui. O dia foi todo quente, mas chegou uma nuvem aqui 3 horas da tarde aqui. Era para ser uma noite quente. Se essa água cair e esfriar os calçamentos, a noite vai ser melhor. Mas aqui também, agora o sol já não está entrando aqui. Já não está entrando para esquentar mais essa cidade aqui, que é de Londrina. Aqui, Governador Valadares. Muitos prédios, igual eu já falei. Então é muita radiação solar, 4 meses de alta intensidade solar, mas é uma cidade que tem 6 meses do melhor clima do planeta para se morar, que você pode sair todo dia, né, fazer suas festas, ir para encontros, jogar bola todo dia. Por isso que o brasileiro é bom de futebol, né? Porque pode jogar bola todo dia, num campo grande. Lá nos Estados Unidos joga mais basquete e voleibol, porque pode jogar na quadra menor. Governador Valadares, cidade bonita, maravilhosa, né? Não é só calor que tem aqui, não. Então, diante de tudo que eu expus aqui sobre o clima, eu vou fazer uma conclusão aqui, vou procurar ser objetivo. Tudo que nós pensamos, eu assisti uma palestra recentemente, onde a pessoa fala de adaptabilidade. Então, para ter adaptabilidade, nós temos que estar jogando, nós temos que pensar nas outras pessoas e pensar em nós mesmos, tempo para conosco. Então, veja vocês, o que é mais difícil? Você se adaptar ao frio intenso que tem lá no norte do planeta ou adaptar ao calor intenso que tem aqui no sul do planeta? Aqui nessa região que eu falei, precisa de 4 meses de alta intensidade solar. Óbvio que, pelo meu entendimento, é muito mais fácil você se adaptar ao grande frio do norte do planeta. Se nós formos olhar os primórdios da humanidade, começou, obviamente, ali no Egito, na África e também na Europa. E as pessoas, para poder sair do frio, era mais tranquilo para sair do frio. As pessoas faziam cabanas, os índios faziam cabanas com couro de animais. Faziam cabanas imensas. E ali dentro eles colocavam a tocha de fogo ali, faziam uma fogueira ali dentro, ficavam ali conversando, dormindo, aquecendo com aquilo ali, com madeira. E depois as pessoas foram evoluindo, foram fazendo casas já com cimento, com tijolo, e casas maiores de madeira, e sempre fazendo a lareira dentro das suas casas. Então era mais fácil sair. Veio também o carvão. Então o pessoal se adaptou com isso. Aí descobriram os Estados Unidos, no ano de aproximadamente 1500, igual a América do Sul também. Os Estados Unidos se desenvolveu muito mais do que a América do Sul. Por quê? Porque, no meu entendimento, é muito mais fácil você sair do frio do que do calor. Imagina uma pessoa arando a terra aqui, nessa região nossa aqui. Arando a terra meio-dia nesse sol causticante aqui, que queima, que dá câncer de pele, que faz muitas coisas tremendas de ruim na vida das pessoas. Então nós estamos falando aqui de adaptabilidade, de clima, o quanto que o clima é importante na vida das pessoas. Então, em 1950 inventaram o ar-condicionado. Ótimo, inventaram o ar-condicionado. Cuba teve um hotel, primeiro hotel do mundo, com todos os quartos com ar-condicionado. Então isso já veio, e hoje aqui nessa cidade que eu falei muito aqui, Governador Valadares, muitas pessoas que já têm ar-condicionado, tem shopping com ar-condicionado, carro com ar-condicionado, nós estamos nos adaptando. E a nossa cidade é maravilhosa para se habitar. Mas tem muitas pessoas aqui ainda que moram, minha casa, minha vida, minha casa, meu forno. Ou seja, como que uma pessoa vai trabalhar se fica a noite toda brigando com pernilongos, brigando com
o próprio calor, como que ela vai ter cabeça para poder chegar no outro dia e desenvolver-se numa sala de aula ou o cidadão desenvolver-se no seu trabalho? Apesar de tudo, a nossa cidade tem evoluído. Então, tratar do clima é tratar, obviamente, dessa adaptabilidade. As pessoas aqui, elas podem julgar demais, é uma vantagem que tem na nossa terra aqui. Agora, lidar com os outros também te dá com os outros demais. Agora, ter um tempo para si só, como é que você vai ter um tempo para si só se você não tem um ambiente agradável? Como que você vai estudar? Como que você vai pensar o que você vai fazer no outro dia? Então, a adaptabilidade, segundo uma palestrante, é a coisa fundamental na vida do cidadão. Mas a nossa cidade, apesar desse clima tremendo, nós estamos nos adaptando. Como os americanos se adaptaram, como o pessoal da Europa se adaptou ao longo da história da humanidade. Então, no clima vai influenciar tudo. O que o clima influencia? No aspecto da construção, eu já falei, muitas construções caem por causa de oscilações de temperatura. Há muito problema em construção. Na saúde, obviamente que o clima também é muito mais fácil você pegar uma infecção no frio do que no calor. Nós estamos em março. Nós estamos vivendo a plena pandemia. Veja vocês agora. Aí o Sol agora está indo lá para o norte do planeta. Ótimo para eles. Aqui para nós, aqui ainda vai ficar... Aqui não tem muito frio intenso aqui. Não vai fazer muita diferença para a gente. Mas vai ser pior para a gente um pouco. No sul do planeta vai ser pior ainda. Então, lá no norte vai melhorar para eles lá com esse sol, como eu disse para vocês aqui, aumentando. E qualquer um de vocês podem fazer a similaridade com a sua cidade diante dos tópicos que eu mostrei aqui, de latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Continentalidade são as cidades que estão dentro não estão à beira-mar, estão dentro do continente. E também fazer um estudo muito avalizado da radiação eletromagnética solar. Tem profunda influência, óbvio, tem profunda influência nas questões, porque sem essa radiação solar não tem vida, não tem fotossíntese, não tem nada. Sem o Sol não tem nada. Mas o Sol está sempre mexendo com tudo. Mexe com as construções, mexe com o setor agrícola, agropecuário e mexe com o corpo humano das pessoas. Então isso é muito importante em qualquer base. Isso é muito importante em qualquer base de ciência do planeta. É conhecer essas atividades para poder buscar uma melhor adaptação, uma melhor saúde, um melhor bem-estar do ser humano. É muito importante isso. E vamos deixar isso que nós estamos falando. Mais uma vez eu falo que não existe no planeta uma cidade igual ao Governador Valadares. Então eu, como engenheiro, que tenho uma boa compreensão das ciências físicas, químicas e matemáticas, e tem esse laboratório único, que ninguém no planeta tem um laboratório igual esse, porque eu fiz muitas obras e passei por problemas seríssimos. Já vi prédio caindo, já vi prédio quase caindo, salvei prédio de cair, já vi parede dilatando, muro de arrimo dilatando. Então, eu vivo aqui e eu sofrendo com essas questões de construção e vim entendê-las muito mais agora que eu fiz esse estudo tremendo sobre o clima. Então, é muito importante, tanto na minha profissão, como na área médica, como na área agropecuária. Veja vocês, eu salvei um prédio literalmente de cair aqui em Governador Valadares em 2009. Eu nem sabia porque que eu salvei esse prédio. O pilar começou a romper e eu salvei, fui lá e fiz a escola, dei a receita certa, mas eu não sabia. Comecei a estudar e fui percebendo essas questões do clima. Então é muito importante nós conhecermos o clima tanto na questão da saúde, como na questão da agropecuária, como na questão das edificações. São 3 pilares da sociedade que estão muito interligadas. Então veja vocês, vamos
pensar aqui em ciências humanas. Ciências humanas. Eu estudei muitas ciências físicas, muitas ciências químicas, muitas ciências matemáticas. Mas eu entendi que o principal são as ciências humanas. O que adianta eu fazer uma bela de uma obra, eu fazer um bom tratamento de saúde, eu fazer uma boa agropecuária, se eu não tiver uma visão humanística da questão? Então, quando ocorre um acidente numa estrutura, fica todo mundo preocupado. Então, essa questão toda que foi dita aqui, ela é muito importante olhando pela área das ciências humanas. Veja o que se mais fala hoje. Mais fala hoje é a respeito da pandemia do coronavírus. Então, é muito importante a gente entender o aspecto climático, o aspecto físico, o aspecto de interação, de adaptabilidade das pessoas para poder buscar um desenvolvimento mais saudável para a humanidade. Então, fala-se muito hoje, e há alguns anos já que vem falando sobre isso, o assunto em voga, aquecimento global. Eu fiz aqui uma mão, onde essa mão é a mão forte do povo. O povo que está envolvido na questão. O aquecimento global não é só a questão de calor. O aquecimento global, pensa-se que ao aquecer o planeta vão ocorrer tufões, furacões, tsunamis, aumento da própria temperatura, são várias coisas. Como eu disse que eu moro na cidade mais quente do planeta, com o número de prédios. Então, nós aqui já experimentamos, é uma cidade, Governador Valadares, é uma cidade que já vive um dos efeitos do aquecimento global, que é o acréscimo de temperatura. Então, olha, o pessoal está pensando, vai subir até 3 graus, até 2 graus até o final do século. Eu gostaria de convidar aqui a todos que são defensores do aquecimento global, que venham em Valadares fazer um estágio aqui, ficar aqui, passar aqui do dia 15 de dezembro e passar o mês de janeiro todinho aqui. Se você está preocupado que a temperatura vai aumentar no seu país, então venha aqui conhecer um calor escaldante na cidade, que é uma cidade adaptada para isso. Você pode vir aqui, tem bons hotéis aqui na nossa cidade, e você já vai fazendo esse aspecto. Então, fica um grupo contra, um grupo a favor, mas o povo é que está aqui no meio. O grupo contra, eu não estou aqui nem para falar contra, nem para falar a favor. Eu acho que tudo que tem pensado, tem se discutido nessa questão do aquecimento global é bom para a população, porque muitos anos já estão tirando muitas questões dos carros que soltam esses gases aí. Ninguém quer dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases sendo julgado no seu rosto. Ninguém quer isso. Quem é que quer isso? E ao preocupar com isso, eles vão preocupar com as nossas florestas assim, de não haver queimadas, que é muito dióxido de carbono que solta no espaço, mas principalmente com as fábricas. As fábricas soltam muito, mas precisamos das fábricas. Então tem que haver um controle mesmo disso aí. Mas fica um grupo aqui a favor, um grupo contra. Amanhã, se der algum problema aí, se o aquecimento global influenciar alguma coisa, quem foi contra vai falar, opa, vocês eram contra, deu esse problema todo porque vocês não pensaram no aquecimento global. Se ocorrer um aquecimento global, igual espera-se pelo grupo cientista a favor. Se não ocorrer aquecimento global, o que é contra, o que eles vão falar? Não falei? Daqui até o final do século, a maioria do povo nem está aqui para escutar isso. Então, é um dilema muito grande, mas eu acho importante conhecer, sim, desses fatores que podem aumentar a temperatura do planeta, porque o dióxido de carbono é óbvio que vai aumentar a temperatura do planeta. Veja o planeta Vênus, que é puro dióxido de carbono. Então, pensando assim, veja vocês, se a pessoa é contra, um grupo de cientistas a favor, um grupo de cientistas contra. Se ocorrer de ter o aquecimento global daqui a 100 anos, o grupo a favor vai falar, opa, não falamos, não avisamos que nós tínhamos que ter tomado cuidado. Opa, está acontecendo tsunami, está acontecendo furacões, olha como é que o planeta está. O grupo contra, muita gente vai ter morrido, né? Mas
Se não acontecer nada, aí o grupo contra vai falar assim, o grupo contra que eu estou dizendo é pessoas céticas, pessoas que não acreditam no aquecimento global. O que vai acontecer com esse grupo aqui? O que eles vão falar? Ah, eu não falei que não ia dar nada? Vai falar assim, nós estamos falando isso há muitos anos, tem 100 anos que nós estamos falando isso. Mas o que importa mais são as pessoas. Onde as pessoas ficam nessa discussão? Onde elas ficam? Né? As pessoas são parte do processo. Os cientistas têm essas visões. Então veja que vocês, ao contratar um especialista para fazer uma grande obra, uma grande cirurgia, uma grande defesa jurídica, pensa-se no mais capaz. Não é verdade? Opa, vou construir um prédio. Qual é a construtora melhor? Qual o engenheiro que é o melhor? Antes de olhar a construtora, é bom saber quem é o engenheiro, quais são os engenheiros daquela construtora. Para fazer uma ponte, a mesma coisa. Então você procura o mais capaz. Mais capaz. Procura-se o mais capaz. Se você quer fazer uma cirurgia, opa, qual médico? Aquele médico que é o excelente. Quando você tem essa possibilidade de procurar, você vai procurar o melhor médico. Opa, quem é o melhor médico? Você vai procurar o melhor médico. Não é verdade? Ah, vai fazer uma terraplanagem, quem faz a melhor terraplanagem? Ah, vai fazer uma plantação, qual o engenheiro agrônomo que vai fazer a melhor plantação? Né? Não havendo êxito desses profissionais, quais as consequências para esse profissional? Então, não havendo êxito, quais as consequências para esse profissional ou empresa diante do cliente, às vezes é a própria sociedade. A sociedade representada pelos políticos. Então, quais são as consequências, né, para esse profissional ou para essa empresa? Quais são? Então, o povo está traumatizado. Aconteceu um acidente aí, Brumadinho aí, aconteceu esse acidente em Mariana, agora nós estamos com o coronavírus aí, o povo está traumatizado. Quando o povo está traumatizado, o que você vai falar? Melhor falar a verdade ou dizer o que o povo quer ouvir? O que é melhor? Você falar com o povo. Então, às vezes tem coisas que você vai falar, mesmo você estando certo, é melhor não falar. Porque senão o povo vai me agredir. Eu já vi essa experiência em profissionais que foram falar, a obra não vai cair. No outro dia a obra caiu, quase mataram o dito cujo, do profissional que foi falar aquilo. Então, por quê? Porque o povo está, nesse momento, o povo está traumatizado. O povo aqui que sofreu com esse negócio de Brumadinho está traumatizado. Então, é muito difícil essa questão. O que você vai falar com o povo? Então, os políticos têm a solução financeira. Estou vendo aí que estão soltando dinheiro para poder resolver o problema do coronavírus. Eles têm a solução financeira, mas resolverão a questão tecnicamente? Quem que vai resolver a questão tecnicamente? Nesse caso aqui agora são os médicos, né? Não é verdade? Vamos ouvir a opinião dos médicos. Eu não posso, eu sou engenheiro, não sou médico. O médico tem capacidade de poder falar isso. Não sou eu. Eu, como engenheiro, eu fico pensando no exponencial. Será que aqui no Brasil vai aumentar esse exponencial? Mas eu, como engenheiro, não arrisco nada. Porque na engenharia eu já vi muitas coisas de pensar que não ia ocorrer exponencial e ocorreu exponencial. Então é melhor a gente esperar se vai ter esse exponencial mesmo. Se não tiver, vai ser uma maravilha para a gente. Se tiver, nós vamos sofrer muito do mesmo jeito. Porque se parar de produzir, nós vamos ter outros problemas. Então é uma situação muito difícil, mas cabe aos governantes, a lidar com isso. Então, quem tem essa aptidão de convencimento é quem está no poder. É quem está no poder. Não é o engenheiro, não é o médico, não é o médico do dia a dia. Esses não tem, não. Quem tem no caso, ele é o ministro da saúde, é o médico. Então, ele é que está no poder. Então, melhor é ouvir a orientação de quem está no poder, porque a responsabilidade é toda deles. Então, é isso aí. É muito importante nós termos esse conhecimento dessas coisas todas. Por causa das ciências humanas, não é muito fácil lidar com isso. Então, você contrata uma empresa. A empresa era melhor. Caiu o negócio, a empresa é pior. Contrata o médico para poder fazer a operação. Deu zero na operação, esse médico não vale mais nada. Humanamente, é mais fácil você falar mal daquele profissional. Às vezes, o profissional foi responsável mesmo. Quantos profissionais não fazem as coisas irresponsavelmente? São vários. Eu já vi
Já corrigi várias estruturas aí, no meu ramo aqui no caso, que o profissional fez coisa completamente fora da norma. Todas as profissões. Não há uma profissão que não há um mau profissional. Que há fatores que são desconhecidos. Quando cai uma barragem, por exemplo, são muitos os fatores. São muitos os profissionais que lideram com aquela barragem. Então, é muito fácil você chegar lá e falar o que ocorreu, o povo está traumatizado, é muito difícil para a empresa. Opa, como que eu vou resolver isso? Qualquer coisa que eu falo, o povo está traumatizado. Então é muito difícil lidar com essa situação da barragem e agora da pandemia. Mas, obviamente, nós estamos falando de clima, o clima está muito envolvido com isso e nós vamos vir agora num período mais frio. Espero que nós consigamos passar por isso com mais tranquilidade. Um conselho que eu dou eu vi o nosso ministro Mandetta falando que ele usa um colete para poder evitar os resfriados. Um conselho que eu dou, se o dia está com nuvens, à noite não saia no sereno. Se você sair no sereno, ponha um boné, ponha um chapéu. Isso é muito importante, para você não pegar resfriado, né? Não fique. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até mais. Ficou bom?